pelo pulmão, igual a nossa respiração, ele então consegue sobreviver fora da água, belezinha? Agora a gente vai falar sobre os répteis. Répteis. Os grupos de répteis incluem tartaruga, lagartos, serpentes e crocodilos. Diferentes dos anfíbios, esses animais, eles são totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Eles respiram apenas por pulmões e põem ovos com casca rígida, o que é importante para não ressecarem. Com exceção das serpentes, que não têm pernas, a maioria dos répteis, eles apresentam 4 pernas curtinhas e rasteja para se locomover. Lembra lá no comecinho que a gente falou sobre alguns animais que acabam se rastejando para andar? Tipo o lagarto, o crocodilo, o jacaré? Então, eles são répteis. E a cobra, a serpente, elas são, então, animais que não têm perna. Então, elas acabam se rastejando, mas sem a perna, mas sim pelo movimento do corpo. Ele fala aí pra gente, diferente dos anfíbios, os répteis, eles colocam os seus ovos em ambientes terrestres. Lembra lá que a gente falou? Que então eles colocam os ovos na água, os anfíbios não, os répteis não fazem isso. Quem faz isso é o anfíbio. Os répteis, eles colocam os ovos deles na terra até eles se desenvolverem e depois eles acabam saindo do ovo. Belezinha? Ele fala aí pra gente, lápis na mão. Lápis na mão. Animais como as cigarras e os gafanhotos têm o corpo coberto de uma carapaça resistente, um esqueleto externo para crescer. Para crescer, eles abandonam a carapaça antiga e quando outra se forma, o corpo aumenta de tamanho. Olha aí que diferente, né? A cigarra aí mostra pra gente então como ela acaba trocando, né? O esqueleto externo por outro. Então, com base nessas informações, ele fala pra gente que a cigarra e o gafanhoto, eles são animais. Se ele tem uma carapaça, eles são animais aqui, gente, invertebrado, porque ele não tem a coluna vertebral. Vamos continuar aí? Quem tem o corpo coberto por uma carapaça resistente. Belezinha? Então, essa vai ser a resposta. Então, a cigarra e o gafanhoto são animais invertebrados que têm o corpo coberto por uma carapaça resistente. Enquanto o seu corpo está aumentando de tamanho, a cigarra corre mais risco de ser atacada por outro animal. Por que que isso acontece, gente? Porque ele até fala aí pra gente um pouquinho, porque nesse período o corpo da cigarra ele fica um pouco mais mole e desprotegido. Então ela não tem aquela casquinha, aquela carapaça durinha para segurar ele, para proteger ela. Então, ela pode ser alvo de alimento para outros animais, tá? Depois a professora fica tranquila. A professora vai passar lá, então, para vocês a resposta de tudo isso, tá bom? Eles, então, falam aí, ó, mais uma outra atividade. A gente vai pular, então, essa atividade, tá? Que aí depois eu vou, então, passar a resposta para vocês, para que senão não fique também muito extenso e vocês consigam retomar isso, belezinha? Agora a gente vai lá na página 28, falar sobre as aves e os mamíferos, que são os dois últimos grupos dos animais vertebrados. Ele fala, então, as aves, os grupos das aves abrange uma variedade muito grande de seres. Esses animais apresentam características que facilitam o voo, como asas, pena
e ossos ocos e leves. As aves, elas botam o ovo e costumam chocá-lo até o nascimento dos filhotes. Muitas cuidam dele até que consigam sobreviver sozinhos. A galinha, o pavão, a coruja e o pica-pau e o pinguim e o tucano são exemplo de aves. Então aqui, ó, ele fala pra gente, ao chocar, as aves mantêm os ovos aquecidos. Isso é importante para o desenvolvimento do filhote. Se elas não aquecem, a galinha colocou o ovo lá. Se ela não choca aquele ovo, a gente consegue comer ele fritinho, cozidinho, aquele ovinho mexido que a mamãe faz. Mas se ela fica muito tempo protegendo aquele ovo, aquecendo aquele ovo que a gente come, ele acaba virando então o filhote da galinha, o pintinho. Beleza? Depois tem aí um Você Sabia? Mas então eu quero que depois vocês procurem. Leiam aí, tá? Pra ficar bem fixado na cabeça. Uma curiosidade. Então aí a gente sabe que as aves, ela então, para facilitar o voo, porque elas acabam voando, elas precisam então ter as asas, as penas e os ossinhos delas são ocos. Um osso dela é como se fosse assim, tem aquela parte compridinha e dentro ele só tem uma casquinha e dentro é como se ele fosse oco. Ele tem só um vazio para que fique mais leve e eles consigam sobrevoar, porque eles consigam voar, belezinha? Então, o grupo dos mamíferos, agora a gente vai falar sobre os mamíferos. O grupo dos mamíferos recebe esse nome porque as fêmeas de todos os seus representantes apresentam glândulas mamárias, que produzem leite para amamentar os filhotes. Os seres humanos, os macacos, os porcos, gatos e os cachorros, eles são exemplos de mamífero. Outras características comuns aos animais desse grupo são a presença de pelos, de uma camada de gordura embaixo da pele, a regulação da temperatura corporal e o cuidado dos pais com os filhotes. Gente, então, quem são os mamíferos? É aqueles que nascem e ainda precisam da mãe para sobreviver. Por quê? Porque eles mamam o leite que sai do peito da mãe. Professora, nós somos mamíferos? Sim, nós somos mamíferos. Porque quando a gente não nasce da barriga da mamãe, e aí depois a gente ainda por um tempo fica mamando o leite que a mamãe produz. É exatamente isso. Vamos lá, aqui ó, ele fala pra gente, os morcegos, eles são o único mamífero que voa. Verdade, professor, o morcego não voa? Ele não deveria ser uma ave? Ele é um mamífero, por quê? Porque ele não tem a pena, ele só tem as asas. Então, ele é o único mamífero que voa. Por quê? Porque ele acaba mamando. Quando ele nasce, ele precisa da mãe para sobreviver. Então, ele acaba mamando. E aí, ele fala pra gente, aqui que o leite materno fortalece os filhotes e ajuda a evitar diversas doenças. Certinho? Galerinha, alguma dúvida sobre isso? Se tiver, volta o vídeo, me chama lá, professora, eu tô com dúvida. Me chama lá no WhatsApp, me chama lá de vídeos, me liga, tá bom? Que aí a gente vai então reesclarecer alguma dúvida que você tenha, beleza? Aqui é uma experiência bem legal para a gente conseguir saber como que é a alimentação de alguns pássaros, porque os pássaros, então, eles têm uns bicos e muitos têm bico diferente. Como eles se alimentam? Mas aí pode ficar tranquilo que depois a gente faz essa experiência lá na sala de aula, tá bom? Se você tiver todos os elementos, todos os materiais da sua casa, pode fazer sem problema, tá bom? Mas então, a gente faz depois na sala de aula.
Vocês, então, vão fazer o quê? Vão lá para a página 31, para que a gente resolva, então, o exercício da página 31 e 32, tá bom? E depois a gente vai falar sobre o invertebrado. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco extenso, um pouco cansativo, mas aí vocês podem fazer o seguinte, dá uma pausa, vai tomar uma aguinha, depois vocês voltam, belezinha? É só mesmo pra gente conseguir entender e aprender, porque senão, se eu não falo e aí não guardo isso na cabeça, aí a gente vai se perder tudo, né? A professora, então, já colou aqui, porque o que vocês tinham que fazer? Ir lá no material de apoio, recolher essas figurinhas e, então, recortar elas e colocá-las no lugar certo. Belezinha? Vou falar já a frase completa com o que vocês teriam já que ter preenchido aqui e depois a professora passa para vocês de forma que vocês consigam, enganchou aqui, que vocês consigam então corrigir aí para ver se vocês fizeram certo, belezinha? Então ele fala aí pra gente o primeiro. O primeiro é quem? Os peixes. Ele fala assim: os peixes vivem na água. Em geral, apresentam nadadeiras que facilitam o nado e respiram por meio de... Por que eles respiram? Pelas brânquias, certo? Depois eu tenho, então, os anfíbios, que o sapo faz parte da classificação dos anfíbios. Então, os anfíbios, eles respiram com a ajuda da pele úmida. A pele deles sempre tá molhada. E colocam ovos na água. Serpente. Eu tenho medo dela, e vocês? Morro de medo. Um animal com o corpo coberto de escama ou placa, cujos filhotes nascem de ovos, com casca rígida, eles pertencem ao grupo dos répteis. Então, as cobras, as serpentes são dos répteis. A próxima, então, é esse passarinho aqui. O corpo das aves é coberto por penas, que auxiliam no voo. Belezinha? E aqui, então, eu tenho o último, que é o coelho. O coelho faz parte de qual grupo, então? Os mamíferos têm pelos no corpo e os seus filhotes se alimentam de leite, que é produzido pela fêmea, certo? Aqui, então, ele fala pra gente, a borboleta não tem a coluna vertebral, então assinale a alternativa que apresenta somente animais com essa mesma características. Quem são os animais, então, que também não tem coluna vertebral? A gente ainda não viu. Vou voltar daqui a pouco para a próxima página e a gente volta a fazer esse, tá bom? Essas última página, belezinha? Vamos lá. Na página 30. Na página 30, então, ele fala assim, ó. Animais invertebrados. Quem são os animais invertebrados? A maioria dos animais que existem no nosso planeta é de invertebrados. Podem acreditar, são os invertebrados a maior parte do nosso planeta. Vou te contar o porquê. Que, como você já estudou, são animais sem coluna vertebral. Eles são encontrados na água, no solo, no ar e em quase todos os lugares que você possa imaginar. Alguns são grandes, como os polvos, e outros são pequenos, como as abelhas. Mas todos são essenciais para o equilíbrio da natureza. Observe alguns exemplos na diversidade de invertebrados que existem no planeta Terra. Ele deu até aqui um exemplo pra gente de alguns
invertebrados, né? Que eu tenho aí a estrela do mar, o polvo, o caranguejo e a abelha, que são exemplos da diversidade de invertebrados que existem no mundo. Professora, mas por que você falou que eles são maiores grupos? Porque, gente, os insetos são todos invertebrados. Não existe nenhum inseto com a coluna vertebral. E eles são os maiores, o maior grupo de animais que existem no mundo. Então, a gente tem muitos animais, muitos insetos no mundo. Então, por isso que eles são denominados, eles são classificados como os maiores tipos de insetos. É o maior tipo de grupo que tem na face da Terra. Belezinha? Ele dá aí você sabia sobre as aranhas, porque a aranha também, ela é um invertebrado. Vamos ver aí? Provavelmente você já viu uma aranha, não é? Mas olha lá, bem de perto pode ser bem perigoso. Então, que tal aproveitar a oportunidade de fazer isso de um jeito seguro? Existem muitas espécies de aranha, apesar das várias diferenças entre elas. Algumas das principais características e do corpo desses animais. Então, ele fala aí muitas características que a gente tem, então, da aranha. Depois vocês, então, leiam e descobrem aí, então, sobre algumas características engraçadas sobre as aranhas, tá bom? Vamos lá, então, para a página 32, que depois eu vou passar direitinho para vocês, tá bom? Então, lá, voltando, a borboleta não tem coluna vertebral. Então, assinale a alternativa que apresenta somente animais com essa mesma característica. Ele dá pra gente primeiro gato, tubarão e formiga. Gente, gato e tubarão tem coluna vertebral? Não tem coluna vertebral? Aí ele fala pra gente aranha, a estrela do mar e a joaninha. Porque nenhum deles tem a coluna vertebral. Então, essa é a resposta correta. Aí depois ele fala pra gente escorpião, beija-flor e água-viva. Gente, aí eu tenho no meio o beija-flor. O beija-flor, ele é uma ave. A ave tem coluna vertebral. Sapo, cachorro e peixe. Sapo tem coluna vertebral, cachorro tem coluna vertebral e peixe tem coluna vertebral. Então, qual desses grupos que é? A aranha, estrela do mar e a joaninha. Belezinha? Observe a imagem a seguir. Escreva duas características que facilitam o voo da ave. O que a gente falou lá, então, que facilita o voo da ave? Que ela tem asas, tem pena, tem os ossos ocos e elas são leves. Olha lá, eu falei 4 para vocês, hein? E aí ele fala assim, com base em características como presença de bico, forma de locomoção e tipo de revestimento, classifique os animais representados no quadro em pelo menos 3 grupos. Para isso, circule os animais determinando o grupo com lápis da mesma cor e explique o seu critério utilizado. Então, aqui seria que você fizesse o quê? Separasse esses grupos aqui em 3 formas diferentes. Como que você pode fazer? Quem são os mamíferos? Se eles, pode ser quem são os mamíferos, quem são os insetos, quem são as aves, pode ser dessas 3 formas, quem são répteis, e aí você depois vai explicar pra mim o porquê. Esse daqui a professora não vai dar resposta, porque isso é uma coisa mais pessoal, e eu vou deixar vocês fazerem, tá bom? No retorno a gente, então, vai e faz a correção lá na sala de aula, e aí explica de novo todo esse geralzão e tudo que a gente entendeu. Belezinha? Eu acho que é só isso. Não fiquem
nervoso. Nossa, Pro, é muita coisa. Os vertebrados são muito grupos, são 5 grupos, eles têm muita classificação. Fica tranquilo, tá bom? Não é de primeira que a gente consegue gravar tudo, então a gente realmente tem que ir, tem que estudar, tem que entender. Não entendeu? Ou entendeu? Volta, releia, escuta. Por isso que eu vou deixar essa aula salva lá no YouTube, para que vocês consigam. Ficou cansativo? Dá um pause, vai lá, toma uma aguinha, volta, reveja, porque lá tá para estar explicando cada grupo dos vertebrados e o grupo do invertebrado. Então você vai lá, dá um pause, para e volta. Belezinha? Qualquer dúvida, já sabe. Vai lá, liga pra mim, pede, pergunta, professora, socorro, você quer? Mas isso aqui a professora já vai dar a resposta pra vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, me liga e a gente esclarece qualquer tipo de dúvida. Belezinha? Não precisa ser só dúvida para fazer exercício. Professora, eu tava lendo lá e aí eu fiquei com dúvida. Me explica de novo? Eu vou te explicar de novo. Belezinha? Então, um beijo. Até breve. Cadê meu coraçãozinho? Um beijo e até mais.